Doutor Pedro, a discussão de coronavírus no Brasil é um tanto quanto polêmica, né? Trocas de ministros, os governos estaduais, as prefeituras divergem das opiniões do presidente da República. Como o senhor vê esse crescimento exponencial no nosso Brasil em relação ao vírus? Em relação ao crescimento de casos no Brasil, a gente tem que analisar sobre diversos prismas. Na verdade, o que a gente sabe de mais coerente, de mais sólido, é que nós temos um problema crônico de subnotificação de casos de todas as doenças aqui no Brasil. A gente sabe que a forma de notificar às vezes é falha e a gente realmente tem uma subnotificação que ela ocorre há muito tempo. Então, essa curva de crescimento que a gente está vendo, ela pode ser até pior do que a gente imagina. Algumas pessoas falam, algumas dessas notícias tendenciosas que a gente tem recebido na WhatsApp, elas dizem que nós estamos super notificando, né? Que os profissionais de saúde estão sendo obrigados a diagnosticar coronavírus, né, em todos os pacientes que chegam nos hospitais, e a gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que isso não tem como acontecer. Nós temos confirmação de casos, a gente tem confirmação laboratorial de quase todos eles. Então, não existe a supernotificação de casos, além de não existir o enterro de caixões com pedra, por exemplo. Eu estou citando esses dois exemplos de notícias falsas porque são as duas notícias falsas que estão correntes, que de maior acreditação pela população. Você tem que ter ideia, até passou numa reportagem recentemente, que 70% da população acredita nas notícias falsas que recebem por redes sociais. Então isso é um dado muito grave. Se a gente não tiver um enfrentamento direto em relação a essas notícias falsas, isso pode gerar complicações para o nosso serviço de saúde muito maiores. A gente já está vendo um afrouxamento do isolamento social nas pessoas, a gente já consegue ver nas ruas muito mais gente. Está sendo feito um monitoramento em cada estado, a gente consegue ver que o isolamento está cada vez menor em algumas cidades, até naquelas cidades, naqueles estados que tem um grande número de casos. Então, o que eu vejo nessa curva de casos no Brasil é que a gente tem uma situação pior do que está sendo mostrada, não melhor. A gente precisa continuar seguindo todas as recomendações das organizações de saúde, porque é a única maneira que nós ainda temos de tentar evitar que aconteça um colapso de saúde no Brasil. O nosso sistema único de saúde, ele é ótimo, a gente não paga por ele, né, assim, diretamente, digamos, como é diferente em outros países, a gente paga através dos impostos, obviamente, mas ele tem várias falhas e a gente tem um limite de pessoas que a gente consegue atender diariamente. Eu estava vendo uma reportagem do secretário de Saúde do Ceará e ele falou que a quantidade de casos que estão precisando, aumento de quantidade de casos de pessoas que estão precisando de internação é o dobro do que a quantidade que eles conseguem aumentar de leitos disponíveis. Então vai chegar em um momento que não vai ter mais leitos disponíveis para se tratar esses doentes. E a gente tem que pensar também que a gente está passando por uma pandemia de uma doença específica, mas as outras complicações vindas de diversos locais em relação a outras doenças, a outras condições que precisam de internação em UTI, não vão parar. Então as pessoas que sofrem acidentes não vão parar de sofrer acidentes, as pessoas que têm problemas cardíacos que precisam de internação também não vão parar de ter. Então a gente acaba acumulando diversas condições que precisam de atendimento em unidade de terapia intensiva, sem ter essas unidades de terapia intensiva extras para conseguir suportar esse número de casos crescente. Então a gente tem que pensar que nós estamos trabalhando no isolamento social para evitar com que tenham que ser escolhidas pessoas que vão ser salvas, né? Essa situação crítica é uma situação que foi visto na Itália, por exemplo, que é o que a gente não quer ver aqui. E é por isso que a gente sempre fala do isolamento social, para não inflar ainda mais o Sistema Único de Saúde, para não inflar ainda mais as unidades de terapia intensiva, para que a gente consiga realmente passar por essa situação com o menor número de mortes possível. Então o que a gente tem que fazer é tentar realmente, mais uma vez, todo mundo tem falado isso, né, mas é sempre bom frisar, achatar a curva. A gente já está num patamar muito grave, a curva não para de subir, né? A gente tem problemas em diversos estados, nós temos em cidades que estão já passando por colapso. Então a gente precisa realmente continuar
estimulando a população a fazer o isolamento social, porque é a única maneira ainda que nós temos de evitar com que haja o colapso no serviço de saúde aí no Brasil.